É impressionante como a gente gosta, nós seres humanos, gostamos de encher a nossa mente com porcaria, com lixo inútil. Claro que não é uma coisa consciente, ninguém acorda e fala: Nossa, que dia bonito esse aqui, olha só, o céu tá lindo, vou encher minha mente com lixo. Mas a gente enche nossa mente de porcaria a todo momento. E o que eu considero porcaria, né? O que eu tô chamando de porcaria aqui? Coisas que minam, estímulos que minam a nossa força de vontade. Porque para conseguir realizar coisas realmente significativas na nossa vida, a gente precisa de força de vontade. A gente precisa ter energia para poder lidar com coisas difíceis, para poder lidar, às vezes, com a construção de novos comportamentos, de hábitos, para a gente conseguir se dedicar, a gente precisa ter essa força interna. E existem coisas, estímulos que fazem parte do nosso cotidiano que simplesmente vão consumindo, como se existisse uma barrinha de força de vontade, e cada vez que acontece alguma coisa, dessas coisas que eu estou falando, que não são boas, essa barrinha vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que sobra pouca ou nenhuma energia para a gente colocar naquilo que a gente realmente quer, na construção da vida que a gente quer. E eu não poderia deixar de dizer, dentre essas coisas, uma que me chama muita atenção e que eu já passei por duas grandes limpezas, que é as pessoas que você segue no Instagram, as pessoas que a gente segue no Instagram. Existem muitos tipos de pessoas que fazem mal pra gente, fazem a gente não só consumir essa energia que é tão importante, como a gente também realmente ter uma autoestima pior, a gente ter uma visão equivocada sobre as coisas, a sociedade, o mundo, as pessoas, criar expectativas irreais ou, enfim, fazem mal pra gente. Eu já passei por algumas fases, eu tive uma fase que eu simplesmente criei um Instagram novo e deixei de seguir, né, pessoas que eu seguia que não me faziam bem. Eu já peguei agora, recentemente, e fiz uma limpa no meu Instagram. E nesse vídeo eu vou te falar tipos de perfis que fazem mal pra gente, tipos de perfis que você deve evitar para você não ficar acumulando lixo na sua mente. Um ponto que é importante aqui a gente falar é que essas pessoas que trabalham produzindo conteúdo, e eu posso te dizer isso porque eu sou uma pessoa que produz conteúdo e eu estudei e tudo mais, elas sabem que existem maneiras. Eu tô meio que sem ar, deixa eu dar uma respirada. Essas pessoas, elas sabem que existem maneiras de provocar sentimentos e emoções que fazem com que você, telespectador, fique preso naquilo que ela está produzindo. Então, por exemplo, eu posso falar uma coisa que vai te deixar super curioso aqui e você vai falar, poxa, eu vou assistir esse vídeo até o final porque eu quero saber o que ele vai falar no final. Eu posso fazer você se sentir mal, se sentir culpado. Eu posso fazer você sentir ambição, você querer algo que parece que eu de alguma forma consigo te fazer atingir aquilo. Existem vários botõezinhos que você aperta numa pessoa que faz ela sentir o impacto emocional, que muitas vezes não é positivo e que fazem ela ficar vidrada, ela ficar atenta naquilo que está sendo transmitido. Então, isso, pô, beleza, é uma estratégia de marketing, uma estratégia de engajamento. Mas para quem está recebendo isso, é lixo. Para quem está recebendo isso, são lutas emocionais. E quando a gente luta internamente para conseguir lidar com emoções difíceis ou controversas, a gente vai desgastando então a nossa força de vontade. Bom, acho que eu já falei sobre isso o suficiente, vamos prosseguir. O primeiro tipo de perfil que eu quero te dizer que você deve evitar completamente são perfis de pessoas. Eu vou dar 5 exemplos, tá? São perfis de pessoas que fazem você se sentir pobre, que fazem você sentir que você não tem dinheiro, recursos financeiros o suficiente. Porque geralmente essas pessoas, o que elas fazem? Elas intencionalmente fazem você sentir isso, elas ostentam, elas mostram que elas têm, elas fingem que aquilo é fácil, para que você tenha a impressão de que, nossa, eu não sei de alguma coisa muito importante que eu deveria saber que minha vida poderia ser muito melhor se eu soubesse. E é claro, o que essa pessoa te vende é essa informação. É uma mentoria, é um curso, alguma coisa assim. Ou, enfim, o melhor lugar para investir, alguma coisa essa pessoa vai te vender. Então, o que ela faz? Ela faz você se sentir triste com aquilo que você tem, com o que você conquistou. Ela faz você achar que a vida é fácil, que a vida é bela, que só basta você ter a informação, o conhecimento que essa pessoa tem para você atingir aqueles resultados, e ela te vende isso, né? Então é uma tática manipulativa que eu acho assim, realmente muito ruim. Eu não vou fazer isso, eu pretendo que você que esteja me assistindo não caia mais nesse tipo de armadilha. Saiba que é uma armadilha, tá? Muita gente mente, muita gente não mente, muita gente de fato consegue conquistar o dinheiro,
mas não da maneira como essa pessoa vai te ensinar, e sim enganando outras pessoas, fazendo outras pessoas sentirem isso. E tem gente que de fato nem acha que está fazendo uma coisa errada, que faz isso e na sua própria mente acha que está fazendo uma coisa boa. Eu não sei como. Eu acho que a gente tem a gente tem o direito de escolher como que a gente vai ganhar dinheiro nessa vida, e eu acho que a gente deve fazer uma escolha, né, escolher algo que realmente a gente considere ético, que a gente considere algo do bem, que crie realmente algo bom na vida das pessoas. E vejo que essas pessoas não fazem isso. O segundo perfil que eu falo para você não seguir e que não te agrega em absolutamente nada são perfis que falam ali muitas vezes de política e que fazem a gente sentir que as pessoas são ou inimigas ou amigas. Ou elas estão no outro time ou elas estão no nosso time. Nós contra eles. Pessoas que fazem o tempo inteiro a gente sentir isso, de nós contra eles, essa sensação. Por quê? Porque isso também é uma tática manipulativa. A gente tem, nós seres humanos, temos uma necessidade muito grande de pertencimento. Nós somos um animal que viveu em bando, isso foi muito importante pra gente. E a gente tende a buscar aliados e inimigos e olhar as pessoas dessa forma. Só que a gente não mora mais na selva, nós não somos animais, só que a gente continua tendo os mesmos instintos. Então, as pessoas que criam o tempo inteiro esse discurso, muitas vezes são políticos, ou são pessoas que, na verdade, estão pegando carona em algo que já existe. Então, já existe, graças à política, uma consciência de nós contra eles, e aí tem pessoas que querem crescer nas redes sociais e elas pegam carona nisso. Já existe um bando gigante de pessoas que amam o Bolsonaro, que odeiam o Lula, que não sei o que lá, que pensam dessa forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar conteúdo, eu vou atrair essas pessoas, eu vou aproveitar esse grupo que já existe, e aí eu vou então, de alguma forma, parecer que eu sou um arauto, que eu sou conectado com esse grupo se aliar a mim e que eu faço parte disso, e que se a pessoa me segue, ela acredita no que eu falo, de alguma forma ela já está conectada com aquele grupo. É uma sensação meio maluca de bando e que as pessoas se utilizam desse instinto que a gente tem, que não nos serve, se utilizam de uma dinâmica que foi criada muito antes delas, de nós contra eles, e elas se aproveitam disso para fazer você, na verdade, se conectar com elas. Eu também não acho isso legal. O terceiro tipo de perfil que eu acho que você deve evitar são perfis de fofoca, né? Pelo amor de Deus. A fofoca, o que ela serve? Ela serve para a pessoa se desconectar dos próprios problemas. Então, quando você está preocupado, se fulano teve filho, não teve filho, se casou, se não casou, se o fulano se deu mal, se deu bem, o que você está fazendo? Você está tirando a tua energia de quem? Da pessoa mais importante na sua vida, você mesmo. Então você para de olhar para o que você realmente tem que olhar, que é a sua vida, como você pode fazer, o que você precisa fazer para você crescer, para você prosperar, para você resolver os seus problemas, e você passa a se importar com outras pessoas que não têm nada a ver com você. E isso é uma grande armadilha, porque no fundo, o que acontece? A gente não quer lidar com nossos problemas. Nossos problemas são desgastantes, a gente precisa ter energia para lidar com eles. Então é muito confortável, é uma armadilha, é uma fuga da gente ficar olhando para as coisas que acontecem que não tem nada a ver com a gente, para a gente simplesmente se desconectar daquilo que a gente tem que fazer. E se você não está conectado com o que você tem que fazer, você não vai fazer o que tem que ser feito. Se você não fizer o que tem que ser feito, sua vida vai ficar cada vez pior. E você vai ter que fugir cada vez mais dos seus problemas. E para você fugir dos seus problemas, uma boa tática é justamente você se conectando com o problema alheio. Então, esse pessoal que cria esse tipo de fofoca, que cria esse tipo de perfil, que produz esse tipo de conteúdo, também sabe que isso é uma estratégia para poder angariar ali seguidores, para poder fazer as pessoas, enfim, se viciarem no seu tipo de conteúdo. Também recomendo que você não siga esse tipo de página. O quarto tipo é muito parecido com o tipo que fala do dinheiro, né, que faz você querer ter aquela grana e faz você olhar para você e ver quanto você está distante e tudo mais. Só que em vez de ser o fator dinheiro, é o fator rotina. Então são pessoas que mostram uma rotina que, na verdade, o trabalho da pessoa é viver aquela rotina. Ela conseguiu criar uma dinâmica onde ela vende o segredo daquela rotina, ela vive aquela rotina porque, na verdade, ela tem tempo, então ela, ou às vezes a pessoa até já tem dinheiro, já tem algum outro motivo, alguma outra, por exemplo, hoje eu tenho uma rotina super legal. Mas, pô, eu tenho uma rotina super legal porque hoje eu tenho um tempo que eu não tinha há uns anos atrás, porque eu trabalhei muito na minha empresa que hoje eu não preciso mais bater ponto, não preciso estar naquele lugar, aquele horário. Eu aqui estou muitas vezes de manhã meditando, fazendo as coisas e tudo mais, treinando, mas às vezes eu estou de noite resolvendo pepino, às vezes eu estou de final de semana trabalhando pra caralho. Então as pessoas não mostram o rolê inteiro, elas mostram só a parte que te faz questionar e falar assim, nossa, como essa pessoa consegue e eu não consigo? Vou aprender com ela. Então é mais uma tática, é você ostentar, na verdade, ao invés de você estar ostentando
a grana por si só, né, o dinheiro, você ostenta um estilo de vida e você vende uma solução para conseguir atingir aquele estilo de vida, que na verdade a pessoa teria que cuidar de outros elementos da vida dela, teria que ter construído uma série de coisas que essa pessoa que te vende o estilo de vida pronto não vai te ensinar, não vai contribuir para que você faça isso. Então é mais uma armadilha, mais uma tática utilizada para te vender algo que você vai comprar achando que vai conseguir mudar a tua vida e no final das contas você vai continuar vivendo a mesma vida, só se sentindo um pouco mais culpado por ter gastado dinheiro e por ter, de alguma forma, acesso a um conhecimento que poderia te levar para um lugar que na verdade não vai te levar, mas aí você pensa que a culpa é sua, enfim, cria uma dinâmica cada vez pior e te faz querer procurar outros mestres, né, outras pessoas para seguir, outras soluções que talvez se encaixem melhor. Então também recomendo que você não siga esse tipo de perfil. E o último perfil que eu acho que você não pode seguir, principalmente se você for homem, são esses perfis soft porn, né? Então, assim, meninas que ficam mostrando muito ali o corpo, te fazem sentir tesão e querer ali, te dão esse desejo, te levam para pornografia, ou enfim, muitas vezes que vendem ali acesso privado, né, em plataformas, ou que de alguma forma, enfim, mexam ali com seus instintos, e você muitas vezes é casado, tem uma família, e tá ali desejando, né, querendo, e a pessoa às vezes cria uma dinâmica onde ela fala e parece que você tem alguma proximidade, isso vai enlouquecendo a cabeça de várias pessoas, e aí consome, faz mal, vira um vício, né? E muitas vezes também essa pessoa está querendo que você pague ali por aquele acesso, está querendo te vender alguma coisa, fingindo que você vai ter um acesso a ela, te fazendo sentir uma sensação como se você fosse de fato a ter um caminho para você se aproximar daquela pessoa, mas na verdade isso está só mexendo com os seus instintos, está se aproveitando de um instinto animal, de um instinto de procriação, que foi super importante também para a perpetuação da nossa espécie, mas que está te consumindo, está te fazendo mal e que você muitas vezes acaba tendo problemas sexuais com sua família, você acaba desejando alguém diferente ali de quem você tem na tua casa, isso acaba te criando estímulos que prejudicam o teu relacionamento amoroso, o teu relacionamento sexual e a tua própria autoestima. Espero que você tenha gostado, eu vejo você no próximo vídeo. Se você ainda segue perfis como esse, abre o seu Instagram, faz a limpa, vai tirando todo mundo e seja feliz, viva em paz.